Olá, tudo bem? Eu sou a Agatha Cristina, eu sou autora do Instagram Meu DNA Minhas Regras e eu vim falar um pouco para vocês como conquistar uma carreira fora da academia. Antes de falar sobre isso, eu vou me apresentar para vocês saberem de onde eu vim, quem sou eu e como que eu tô aqui agora tentando ensinar para vocês isso. Você que é pós-graduando, que não sabe o que vai fazer depois que terminar o doutorado, às vezes está no mestrado e não sabe se faz doutorado ou não. Talvez eu possa ajudar com o que eu vou ensinar para vocês hoje. Para começar, eu fiz faculdade de farmácia e desde que eu estava no início da faculdade, eu percebi que eu queria muito ser cientista. Eu comecei a faculdade e eu escolhi o curso de farmácia porque eu queria estudar as drogas, estudar algum medicamento para, quem sabe, encontrar cura para alguma doença. Eu me interessava muito por pesquisa. Então, logo quando eu acabei a faculdade, em dezembro de 2011, em fevereiro de 2012, eu já passei no mestrado. Eu já tinha alguns mestrados que eu queria na minha cidade, já tinha procurado, feito uma lista, visto quais eram as datas que ia ter as provas, mas no primeiro eu já passei. Então eu entrei no mestrado de biotecnologia e durante meu mestrado eu trabalhei muito com genética, que é a minha especialidade hoje. Mas durante o meu mestrado eu fui percebendo que tinha algumas coisas na área acadêmica que não me agradavam muito. A falta de perspectiva era a principal. Eu via que todo mundo que estava no doutorado, meus colegas que estavam terminando, não sabiam o que fazer, não tinham emprego, estavam desesperados, não sabiam o que fazer. Um colega meu que estava no mestrado nem fez doutorado, fez um concurso, passou no concurso, acho que fez outra faculdade. Então era tudo muito instável. Ninguém tinha um caminho certinho a se seguir. Isso me deixou um pouco desencorajada. Então, mesmo assim, eu queria fazer doutorado. Então, eu estabeleci alguns critérios. Eu não queria fazer doutorado na minha cidade, por exemplo. Eu queria fazer um doutorado que me abrisse portas. Então, eu escolhi alguns lugares. E dentre esses lugares, eu selecionei a USP, escolhi a USP. A USP é ótima, maravilhosa, líder em pesquisa no Brasil. Tem muito dinheiro, né, para bolsa, nunca faltou. E foi uma experiência maravilhosa e ótima, assim, o doutorado, pesquisa na USP é excelente. Mas, porém, eu nunca me senti satisfeita. Eu fui percebendo ao longo do doutorado, e eu não falei, eu comecei doutorado em genética no Instituto de Biociências da USP. Durante o meu doutorado, eu fui percebendo que realmente não era aquilo e que agora, pra mim, é muito claro. Eu não queria não quero que os meus resultados do trabalho ele seja dosado de acordo com os artigos científicos. Eu não quero ser medida, eu não quero me ser considerada boa ou ruim, levando em consideração artigos científicos. Mas agora eu só percebi isso de fato agora. Mas durante o doutorado eu percebi que não me agradava muito. Eu publiquei no meu mestrado, publiquei no meu doutorado, mas aquilo não era uma coisa que me enchia. E quando eu estava no meio do doutorado, já percebendo que não era aquilo, que eu não ia querer seguir carreira disso, que eu não queria fazer pós-doc, e me sentindo um pouco desconfortável, porque ainda mais na USP, que todo mundo respira ciência, todo mundo tem carreira, todo mundo vai fazer pós-doc fora do Brasil, percebi que esse lugar não é pra mim. Então eu comecei a ir atrás. E na USP, em outros institutos que não o Instituto de Biociências, mas principalmente na FEA e na Poli, que são os departamentos dos institutos de administração, economia e engenharia, existem empresas que vão lá dar palestras. Então isso é uma dica que eu dou nessa aula. Vá atrás de outros lugares na sua universidade, se você ainda tá lá, que falem de carreiras, falem de outras coisas, porque quando você fica preso no seu departamento, acaba que você só ouve falar assunto que tem a ver com a sua pesquisa, você só escuta falar de ciências, você só escuta falar de artigo científico, toda a nossa vida gira em torno de ciência, academia, artigo científico, o que é ótimo, mas acaba que você não escuta mais o que tem no mundo, né? Parece que o mundo é só aquilo ali. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a frequentar alguns eventos fora, escutar alguns termos que eu não sabia, comecei a conhecer pessoas que faziam outras coisas, ler sobre carreiras, oportunidades.
E tudo isso um pouco escondido, né? Não podia deixar claro no meu laboratório que eu não queria mais continuar lá. Bem, me juntei a alguns grupos de pessoas que fizeram pesquisa e não queriam ficar na academia. Frequentei alguns eventos, como eu disse, fiz bastante networking. E no final, quando eu estava faltando uns 2 meses para terminar meu doutorado, que eu adiantei um pouco o término, isso é assunto para uma outra aula, eu já consegui meu emprego, né? Eu terminei no final de abril de 2019, eu defendi no final de abril de 2019 e eu comecei a trabalhar no início de abril. Mas assim, todo o processo de contratação começou bem antes, né? Não comecei de um dia para o outro. Então, em março eu já comecei o processo de contratação, já fiz entrevista no início de março. Então, eu já estava aplicando para vaga, fazendo entrevista, fazendo network já desde 2017, 2018 inteiro, no final de 2018 para o início de 2019 eu consegui meu emprego e começar um pouquinho antes de defender. Então, o objetivo dessa aula hoje é trazer para vocês, bem brevemente, quais foram os passos que eu dei para eu conseguir ser contratada antes de terminar meu doutorado, dar dicas para vocês do que vocês podem ir fazendo, seja quem está ainda na pós-graduação, o que é melhor, o que é mais vantajoso se você ainda está ganhando bolsa, mas também para aquela pessoa que está fazendo pós-doc ou já defendeu e não sabe o que fazer. Nunca é tarde, nunca é tarde. Então eu dividi essa aula em 6 tópicos. O primeiro e o último tópico é o mesmo, que é o network. Network é um passo que você deve dar durante toda a sua vida, aliás, não é nem antes ou depois de arrumar um emprego, mas a todo tempo você tem que ter na sua mente que qualquer pessoa é uma pessoa que pode no futuro te referenciar para o emprego. Então, nunca subestime um evento. Nunca subestime alguém de uma área que não é a sua, que você esteja numa roda conversando. Qualquer pessoa pode te ajudar. Por que o network é tão importante? Porque o network é que vai te ajudar. O network é que sua rede de contatos é que vai te ajudar a arrumar um emprego. E o problema de quem tá na academia é que a gente só se relaciona com pessoas na academia. E as pessoas da academia não necessariamente é bem difícil que tenham contatos fora da academia. Então, se você quer fazer um pós-doc, se você quer fazer uma pesquisa fora, quer mudar de laboratório, sim, tenha networks dentro da academia, faça network com quem é da academia. Então, do mesmo jeito que você vai num congresso, conversa com um orientador que deu uma palestra e tem interesse em fala que você quer fazer doutorado com ele, ou pós-doc com ele, ou um estágio fora do Brasil, um doutorado sanduíche com essa pessoa, você tem que pensar nisso para um emprego fora da academia. Como eu disse, eu comecei a frequentar eventos fora da academia, de outras áreas, para poder conhecer pessoas que poderiam me apresentar. Quando eu comecei a ficar atenta durante todo o período de 2018, quando eu preciso de um emprego, eu preciso arrumar algo para eu terminar o doutorado com alguma coisa, qualquer pessoa era uma pessoa. No final desse curso, no último tópico, quando eu falar de network de novo, eu vou dar algumas dicas de como fazer network mais profissionalmente. Alguns hacks, algumas dicas de o que você pode fazer no LinkedIn. Mas eu não queria e eu não gostava de seguir essas hacks. Eu achava muito engessado, eu achava muito, eu tenho que seguir um plano, eu achava muito falso. Então, o que eu fazia? Eu gostava de conversar com as pessoas para fazer network em qualquer lugar. Então, se eu tava num restaurante, se eu tava num bar, se eu tava numa festa, eu sempre perguntava pra pessoa: o que você faz? Algumas perguntas que você pode fazer. O que você faz? Tudo bem? E aí a pessoa fala dela. Então, o principal quando se faz network é perguntar sobre a pessoa. Não fale sobre si, deixa a pessoa falar. O que você faz? Que legal, qual é a sua empresa? Nossa, que interessante. E como que é a carreira? Eu sou de biológicas. Eu me interessava por quem era de direito, quem era de engenharia. Eu sempre conversava. Por quê? Quando você conversa com alguém, troca uma ideia, pergunta da pessoa, a pessoa se sente aberta para contar dela, você estabelece um contato. E aí a pessoa sente, poxa,
que legal. Você cria uma reciprocidade com a pessoa. Que interessante. Então, eu sempre perguntava, trocava uma ideia, falava, nossa, que interessante, eu vou te adicionar no LinkedIn. E aí, assim, eu ia fazendo meus contatos no LinkedIn. Isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer festa. Se eu tinha oportunidade de estar conhecendo alguém, eu falava, e aí, o que você faz? Onde você trabalha? Nossa, que interessante. Geralmente, nesses eventos sociais não formais, né, informais, as pessoas estão mais soltas e aí não vai ser aquela coisa mais séria que eu não posso falar. Com quem eu tinha intimidade, eu sempre falava, oi, tudo bem, Ana? Estou procurando emprego, tá? Tô procurando, se você souber de qualquer coisa, me manda. Então, o primeiro passo é para você começar hoje. Faça network. Aquela pessoa que você não conversa um tempão, que você pensa, putz, essa pessoa pode me ajudar. Putz, essa pessoa trabalha, já fez estágio em várias farmacêuticas, por exemplo. Putz, essa pessoa dá aula em um monte de faculdade, ela gosta de mim. Vou mandar um olá pra ela. Bem, o segundo passo, que tem que ser feito junto com o network, é você pensar o que você quer fazer. Tem coisas que realmente a gente não quer fazer. E por mais que todo mundo esteja falando, todo mundo do seu meio goste, talvez você não goste. E tudo bem. Eu demorei para aceitar que eu não queria fazer pesquisa. Como eu já disse, eu não queria ser dosada por paper. Eu vi e moro e convivo com pessoas que amam paper e vivem pela ciência para publicar, que ficam sem dormir para escrever um artigo científico. Eu não sentia essa vontade. Eu me sentia mal por muito tempo. Eu me senti mal porque eu não queria tanto escrever um artigo. Então, se você também não se vê fazendo pesquisa, tudo bem. Isso é válido para quem não é também da ciência biológica, quem é de humanas, quem faz direito, quem estuda direito, quem é da engenharia. Todo mundo está inserido em algum meio. Quem faz mestrado, doutorado, acaba que, dependendo do seu departamento, você está inserido no meio que todo mundo gosta. E às vezes você não gosta desse meio. Às vezes você não gosta do que todo mundo gosta. Então, o primeiro passo é você aceitar e você parar pra pensar no que você gosta. Você gosta de dar aula? Você gosta de pessoas? Você gosta de trabalhar em casa? Você gosta de sair de casa para trabalhar? Você gosta de escrever? Você gosta de falar em público? Você gosta de interagir com pessoas no seu trabalho? Você prefere interagir com computador ou papel? Você gosta de trabalhos dinâmicos, que todo dia tem uma coisa nova? Ou você gosta de um trabalho mais certinho, quadrado, e que você já sabe o que vai fazer amanhã ou na semana que vem? Você gosta de um trabalho mais regulamentado? Você gosta de mexer com normas? Você gosta de mexer com regras? Você gosta de mexer com coisas mais analíticas? Ou você gosta mais de colocar a mão na massa e fazer e testar e às vezes não dá certo? E dá? Ou você gosta mais do plano estratégico, de ficar pensando do que executar? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E é muito comum você, quando estiver procurando alguma coisa na internet sobre como decidir, como que eu sei o que eu quero fazer, você encontrar alguns métodos assim. Faça uma lista. Eu fui muito relutante nisso. Eu falava, eu vou fazer uma lista. Pra quê? Não. Faça uma lista. Como eu me imagino? Como é um dia bom de trabalho pra mim? Isso foi um exercício que eu fiz com o coach. Como é um dia de trabalho ideal? Como que eu gostaria de ser quando eu imagino? Como seria um dia bom pra mim no trabalho? Pensa sobre isso. Um dia bom pra você de trabalho é um dia que você senta no computador e passa o dia trabalhando no computador? Um dia bom de trabalho é um dia que você tem muitas reuniões e fala com muita gente, você dá aula, todo mundo vê, você expõe, você faz uma apresentação que todo mundo gosta? Pode ser. Então, trabalhe isso, porque às vezes a gente bate a cabeça procurando alguma coisa que a gente realmente não quer. Mas todo mundo gosta disso, isso dá mais dinheiro, mas eu não quero, não é pra mim. E só quando eu aceitei que eu gosto de coisas diferentes que os meus colegas que fizeram pós, nossa, é assim, a vida se abre, porque você assume. Então, um exercício para se fazer junto com o networking é esse. O que eu gosto? Até quando você estiver fazendo network, você conhecer alguém que faça alguma coisa interessante, pergunte para essa pessoa, pensa, putz, eu gostaria de trabalhar com isso. E não só o trabalho no dia a dia, mas as perspectivas do trabalho. Então, esse cargo que essa pessoa tá, é um cargo que ela pode crescer na empresa,
É um cargo que você tem crescimento, você chega a cargos altos. Ah, eu não gosto de cargo alto, eu quero manter aqui. Pensa nisso. As empresas que contratam para esse cargo são empresas que pedem muito rotatividade. Então, ou você evolui, cresce da empresa, ou ela te manda embora. Isso vem com o terceiro passo que eu ia falar. Procure cargos que te interessem no LinkedIn. Eu falo LinkedIn porque o LinkedIn é a principal rede social de emprego, de conexão profissional hoje. Pode ser que quando você veja esse vídeo, assista esse curso, não seja mais o LinkedIn. Pesquise, fique a par do qual é a novidade do momento. Mas hoje, em 2020, o LinkedIn é a principal ferramenta de busca de emprego e procura de emprego. E as empresas, quando você vai entrar na empresa e fazer o seu cadastro para aplicar para uma vaga, eles perguntam com o seu LinkedIn e outras redes sociais. Então, o terceiro passo que eu já emendo é: procure vagas que te interessam no LinkedIn ou em outra plataforma. No LinkedIn é a principal. Olhe esses cargos. Por exemplo, o meu. Produtora de conteúdo. Tem vários nomes, né? Pode ser analista de conteúdo, pode ser criadora de conteúdo, pode ser gerente de comunicação, coordenadora de comunicação. Pode ter vários. E às vezes o nome ele varia de acordo com o nível que a empresa quer. Então, se é um nível mais baixo, vai ser júnior. Se é um nível mais ou menos, vai ser um analista, um coordenador ou um gerente. Tudo isso vai depender do que a empresa está querendo. Mas de qualquer forma, o cargo é o mesmo, assim, a base do cargo. Então, olhe esse cargo. O que as empresas pedem? As empresas querem que uma pessoa se comunique bem, eles querem que a pessoa saiba muito inglês, que a pessoa saiba muito business, que a pessoa saiba olhar dados e traduzir esses dados em resultados para a empresa. Por exemplo, hoje a gente tem muito cargo de BA, que é Business Intelligence. É você pegar um conjunto de dados que foram analisados de certa forma, extrair informações para a empresa sobre o negócio da empresa. O que a empresa precisa mudar, qual produto que está indo melhor ou outro. Isso é muito business, isso é muito na área de business. Mas até em áreas mais como professor, ensino, comunicação. Conheça o que é o cargo. É muito engraçado que eu vejo que quem faz pós fica tão ligado à pesquisa que não sabe aplicar a pesquisa, aplicar o método científico nas coisas básicas da vida. Aplique o método científico nas outras coisas da vida. Então, tenha a hipótese e trace métodos para como responder a sua hipótese. Então, eu quero arrumar emprego tal. O que eu preciso para conseguir o cargo tal? Trace metodologias, trace planos estratégicos para você conseguir isso. Então, estude o cargo, pesquise o cargo. Pesquise, por exemplo, na área de pesquisa clínica, tem vários cargos. Tem CRA, tem CRO, tem monitor de pesquisa clínica, coordenador de pesquisa clínica. Agora eu não tô lembrando, mas tem vários. Então, conheça todos os cargos que estão juntos da pesquisa clínica. Esse faz isso, esse faz aquilo. Agatha, e como que eu fico sabendo? Às vezes na internet não tem escrito. Bem, aí vai o network também. O network, ele vai estar junto durante todo esse período. Eu, por exemplo, quando eu tava na minha fase que eu disse que eu estava fazendo meu network, conversando, eu conversei com alguns amigos falando: olha, eu tô procurando alguma coisa, eu quero uma coisa, eu acho que eu quero numa indústria farmacêutica, assim, assim, assim. Aí um amigo meu falou: eu tenho uma amiga que pode te ajudar. E me apresentou pra essa amiga dele falando: olha, essa é a Agatha, e ela tá muito interessada, você pode conversar? E aí ela se dispôs. Agatha, tudo bem, qual é a sua dúvida? Eu mandei uma série de dúvidas pra ela, ela foi me ajudando, e eu falei: você quer tomar um café? E ela falou: topo. E aí a gente se encontrou e aí ela me ensinou tudo, inclusive de pesquisa clínica, que eu não sabia. Então ela me explicou como que ela entrou, quais foram os passos. Eu fiz uma entrevista, basicamente, perguntei dela. Ela falou quais eram as dores dela,
que ela gostava, o que ela não gostava. Ela falou que, baseado no meu perfil, o que seria melhor pelo que ela tava vendo ali. Olha, eu acho que isso vai combinar mais com você aqui. E a partir disso eu fui, gosto ou não. Então foi muito legal conversar com a pessoa e a pessoa dar a experiência pra ela. Ela me falou de várias empresas e sempre quando tem, até hoje, sempre quando tem algum cargo que ela vê, ela me manda. Oi, você tá procurando emprego ainda? Tem esse aqui. Então, isso é uma forma que você pode fazer para você conhecer cargos. Não só use a internet, mas converse com pessoas, mande uma mensagem, pergunte. Bem, vamos para o outro tópico. O próximo tópico é como montar, né, como escrever o seu currículo e o seu LinkedIn. Bem, existe uma série de coisas que você tem que levar em consideração e não daria para explicar tudo nesse vídeo, mas resumindo, um ponto muito importante que eu não sabia e que eu vejo que a maioria dos pós-graduandos não sabem é: você precisa fazer o seu currículo e o seu LinkedIn, claro, de acordo com a vaga que você quer. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai levantar, você vai colocar mais foco nas suas skills, nas suas habilidades que tem a ver com o cargo que você quer. Então, por exemplo, eu, Agatha, eu trabalho com escrita. Eu trabalho com comunicação escrita. Eu escrevo, eu crio conteúdo. Para isso, eu preciso saber de marketing, eu preciso saber de tendências do mercado, preciso saber um pouquinho de negócios, preciso saber de técnicas de conteúdo, de marketing digital. Então, o que eu fiz, né? Eu coloquei no meu currículo e dei foco, né? O currículo tem que ser pequeno. Ainda vou falar sobre isso. Eu dei foco no meu currículo em coisas em experiências minhas que tinham a ver com escrita. Então, eu escrevi muito artigo, eu escrevi muito projeto, eu escrevi muito. Eu gostava de criar conteúdo para minha página pessoal, para o meu Instagram pessoal. Isso também contou no meu currículo quando eu fui contratada. Olharam o meu Instagram pessoal. Então, eu fui colocando sempre escrita, comunicação. Não fazia sentido eu colocar no meu currículo que, eu tive experiência na farmácia. O que tem a ver a experiência que eu tive na farmácia com agora o que eu quero criar conteúdo? Bem, se na farmácia eu ajudasse a fazer as propagandas da farmácia, isso ia ser interessante, mas não foi o caso. Na farmácia eu atendia paciente, então isso seria bom para eu saber atender paciente, que atender pessoas, público. Se fosse um cargo de vendas, por exemplo, eu colocaria isso. Tive experiência de vendas em farmácia. Então, entende? Não é mentir, não é inventar. Jamais. Mas você dá o foco no que vai contar, que é importante para o cargo que você quer. Se você é uma pessoa que quer trabalhar com análise de dados, por exemplo, tirar insights de dados e você trabalhou com análise de dados no seu doutorado, sejam dados que for, por exemplo, os meus, eu trabalhei com análise de dados genéticos, de bancos de dados genéticos. Eu colocaria isso, análise de dados, tenho experiência analítica, tenho uma visão analítica com as coisas, sei olhar tabelas de Excel, tirar insight. Então, você sempre vai focar o seu currículo na vaga que você quer. Isso quer dizer que você vai tirar o que não é muito importante. Porque o currículo, ele tem que ser bem pequeno. Não adianta colocar um monte de coisa. Uma coisa que eu penei, assim, demorei pra aceitar, que não tem que ter seus papers. Mas eu publiquei 10 papers. Não vai listar eles. Isso vai vai ocupar uma página muito grande. Um currículo ideal, pelo que eu estudei, são 2 páginas no máximo. E ele tem que ser clean, ele tem que ser legível, ele tem que ter... Eu vou pegar esse exemplo. Ele tem que ter o máximo de partes brancas possível. E coisas escuras, tópicos. E ele tem que ser claro. A pessoa tem que ler e tem que ser agradável de ler. Então, você tem que dividir as suas experiências profissionais e acadêmicas em tópicos e resumir o melhor que for. E a melhor forma de você colocar seus artigos é você colocar eles em forma de resultado. Então, por exemplo, quando você for falar sobre o seu doutorado, doutorado em genética no meu caso, eu coloquei, realizei estudos sobre isso e tive... o meu projeto resultou em 5 artigos científicos como primeiro autor e 3 coautora.
Então eu coloco como um resultado. Se a pessoa, né, se a pessoa da vaga tiver interessada em saber meus artigos, ou ela vai procurar na internet, ou ela vai me perguntar na entrevista, esses artigos foram em quê? E vai me pedir para explicar. Mas não precisa, é cansativo o listar ali o nome e tudo mais dos seus artigos. Isso ocupa muito espaço no seu currículo. Então, foque. Por isso que é importante você saber o que você quer. Porque você vai fazer seu currículo de acordo com o que você quer. E digo mesmo para o LinkedIn. LinkedIn, uma foto boa. Não é a foto de Instagram. Não é a foto de Facebook. Não é foto de Tinder. É uma foto profissional, clara, que dê pra te ver seu rosto. Coloque foto. Coloque foto. Não deixe de colocar mesmo se você não tiver uma foto boa. Coloque foto. Colocar um sumário, no sumário, os seus interesses. Sou pesquisadora, muito interessada em comunicação, gosto muito de comunicação e business, e gosto muito de cliente, vendas, comercial, para quem gosta de vendas. Fiz mestrado e doutorado em engenharia, gosto muito de análise de dados, tenho experiências de X anos em análise de dados. Enfim, coloque um resuminho, explique bem, mas bem sucintamente, suas experiências na sua área acadêmica. Não tira esse pré-conceito que a gente tem de que eu não trabalhei, eu não tenho experiência. O seu doutorado, o seu mestrado foram uma experiência. Você teve experiência de trabalho. É que a gente não sabe valorizar. Isso é outro tópico que eu queria dizer, que é o transferable skills, que são as habilidades transferíveis. Quando a gente está falando em montar um currículo com foco na vaga que a gente quer, montar um LinkedIn com foco na vaga que a gente quer, a gente tem que ter noção das nossas transferable skills. O que são essas transferable skills? São habilidades transferíveis, habilidades que a gente pega na experiência acadêmica, nos anos que a gente passou no mestrado e doutorado, e a gente transfere para a indústria. E o que são? Existe uma série dessas habilidades, geralmente a gente vê aí como soft skills, que é saber lidar com o público, saber ter inteligência emocional, ter liderança, saber lidar com prazos, saber lidar com o tempo, saber lidar com o dinheiro, com gerenciar projetos de acordo com o orçamento que se tem. Isso tudo eu tenho certeza que você que está fazendo pós tem. Então, a gente sabe gerenciar projetos, múltiplos projetos, a gente sabe gerenciar prazos, a gente tem sempre prazo, o prazo do doutorado, do mestrado em si, né? É um prazo, o prazo da bolsa, o prazo para mandar a inscrição para um congresso, o prazo para poder cumprir as disciplinas, a gente sabe lidar com o prazo, a gente sabe escrever um projeto. Para pedir orçamento, isso é você saber pedir orçamento. A gente sabe lidar, alguns, nem todo mundo tem habilidade de liderança, mas se você fez um doutorado que você teve vários alunos de iniciação científica, vários mestrandos, você tem já essa habilidade de liderança. Você gerenciou vários mestrandos em vários projetos, isso é super ser líder, se você gosta disso, né? Se você executou isso bem. Um aspecto, por exemplo, mas eu não sei vender, eu nunca vendi nada. Bem, se você apresentou o seu projeto em vários concursos, né? Se você escreveu o seu projeto e foi lá fazer uma apresentação para defender, para ganhar alguma coisa, você sabe fazer uma venda. Quando você foi pedir colaboração com algum orientador, você teve que fazer uma apresentação. Isso tudo são skills que você teve que usar a sua habilidade de persuasão para você convencer a sua plateia, o seu orientador, a empresa de fomento, o órgão de fomento para te dar o que você quer. Tudo isso sim é uma habilidade de venda. Por exemplo, eu no meu doutorado, meu mestrado e doutorado, eu tive que lidar muito com o médico. Eu tive que ir atrás dos médicos, estabelecer colaboração para eu poder, junto com eles, atender o paciente. Enquanto eles estavam atendendo o paciente, eu atendia junto, mas eu atendia com foco em coletar a amostra para o meu projeto. Eu fiz isso 1 milhão de vezes. Isso tudo, sim, é uma experiência que eu tenho de lidar com múltiplos parceiros. É uma habilidade minha de conversar com pessoas, líderes de opinião, que chama KOLs.
que é os líderes de opinião, que são pessoas importantes para uma área, você tem que saber se portar, chegar nessa pessoa, conversar, passar, vender, né, o seu peixe. Então, isso é uma habilidade que eu desenvolvi, apesar de não ter esse nome. Dentro do meu projeto, eu estava só indo estabelecer uma colaboração com um médico. Mas isso para a indústria é uma habilidade boa. Eu sei lidar com pessoas de cargos altos e conversar e traduzir, por exemplo, meu projeto, a linguagem do meu projeto, numa linguagem mais leiga, para quem não sabe. Então, tudo isso você tem que ter noção. E isso você vai ter como? Estudando o cargo que você quer, observando o que está pedindo no cargo, quais são as qualificações que estão pedindo no cargo, quais são as suas atribuições, o que você que vai estar naquele cargo vai ter que executar para a empresa. Sempre tem atribuições e qualificações. O que nós esperamos de você, o que você tem que ter. O que nós desejamos que você já tenha. Sempre tem. Então você vai olhar ali e vai ver o que essa empresa está querendo. Que eu saiba me comunicar, que eu saiba escrever e ler e falar bem inglês, que eu saiba liderar equipes, que eu saiba cumprir prazos, lidar com pressão, trabalhar com múltiplos processos e cumprir os deadlines. Isso tudo você tem que saber, conhecer o cargo para você poder colocar esses skills, melhorar, chamar a atenção para essas skills tanto no seu currículo quanto no seu LinkedIn. E tudo isso agora é o último passo junto com o network. E eu prometi que eu ia dar uma dica, né, de network, né? Eu já até falei no meio do curso que eu mandava mensagem para as pessoas, mandei mensagem para uma amiga e fui tomar café com ela. E aí, algumas dicas para você conseguir network no LinkedIn. Não mande mensagem pra pessoa já pedindo uma vaga. Ai, você pode, por favor, você da empresa tal me indicar? Jamais, isso pega muito mal. A pessoa nem te conhece, como que ela vai te indicar pra uma vaga? Então você vai estabelecendo contato, você pede conexão. Quando você pedir conexão pra alguém, mande uma mensagem. Tudo bem, gostei muito da sua trajetória e você parece muito brilhante, eu gostaria muito de me conectar com você. E você espera a pessoa responder. Se a pessoa não responder, depois de uma semana, depois de um tempo, curte o que a pessoa escreveu, comenta alguma coisa elogiando a pessoa. Sempre fale da pessoa, pergunte da pessoa. Não fale de si. Não fale, eu queria muito, eu quero muito. Não fala, nossa, que interessante a sua visão disso. Nossa, eu gostaria muito de saber como foi. O que eu já fiz, né? Eu vou contar a minha experiência. Eu mandei mensagem pra muita gente. Geralmente mandava mensagem falando, gostaria muito de me comunicar, me conectar com você, você tem uma carreira excelente, e eu gostaria muito de saber X coisa. O que acontece? Quando você manda uma mensagem pra alguém e termina a mensagem com uma pergunta, isso força um pouco a pessoa a inconscientemente responder. Se você só falar, tudo bem, tal, prazer, Agatha. A pessoa não é obrigada a responder ou não. Mas quando você termina assim, você poderia, não, você gostaria, a gente poderia conversar qualquer dia desses? A pessoa tem que responder um sim ou não. Então é mais fácil a pessoa responder. Então eu sempre falava, tudo bem, a sua carreira, eu tô muito começando agora. Você teria um tempo pra gente conversar? Então, o que já aconteceu de mandando essas mensagens? Eu já respondi assim, não tenho tempo pra conversar, me manda mensagem no WhatsApp. A pessoa mandou o telefone, me liga tal dia, a pessoa já me ligou, já pediu, já falou que eu poderia ligar pra ela. Já teve uma pessoa que falou, e aí eu acabei ficando muito amiga dessa pessoa, que falou assim, escreve sua pergunta aqui que eu respondo. Eu não tenho tempo, não tem, escreve. Eu mandei uma série de perguntas. Como que ela tinha entrado naquele cargo, qual era a carreira, né? Se aquele cargo tinha plano de carreira, né? Como que ela poderia crescer. Eu não me lembro agora, mas eu fiz uma série de perguntas-chave sobre o cargo e sobre a carreira dela. E ela me respondeu e a gente começou a conversar e a gente criou um laço ali, né? Eu acho que ela tava resistente no início, mas aí ela foi me respondendo, eu fui fazendo, nossa, que interessante, muito bom, muito obrigada. E quando eu consegui o meu emprego, nem foi através dela, eu fui falar, tudo bem, olha, eu segui suas dicas e eu tô no emprego novo. Por exemplo, essa pessoa que eu tô contando esse caso, eu vi que ela fazia MBA no mesmo lugar que eu faço MBA, que eu não falei, né? Mas depois do doutorado, antes de terminar o doutorado, eu comecei a fazer MBA.
E perguntei, você acha que o MBA é importante para o seu cargo? E aí ela me falou, não, 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 não. Então, assim, eu estabeleci um contato com ela. Eu já tive pessoas que nem me responderam também, mas que eu nem me lembro dessas pessoas. Mas, de modo geral, eu fui respondida, assim. E eu cheguei a tomar café com algumas pessoas. Então, é muito interessante, assim, acontece. Às vezes eu fui muito relutante a fazer isso, eu tinha vergonha. Eu nunca cheguei a pedir vaga pra ninguém. Eu nunca cheguei e falei, eu quero, por favor, me dá uma vaga, me indica. Nunca cheguei. Mas eu conversei com as pessoas, eu criei um vínculo ali. A pessoa sabe quem sou eu, entendeu? E o que é interessante, né? Como que eu consegui o meu emprego antes de sair da academia? Bem, nessa de eu mandar mensagem pros meus amigos falando, olha, eu tô procurando alguma coisa, tô procurando alguma coisa, uma amiga me procurou e falou, olha, Agnes, tudo bem? Lá num lugar X, eles estão procurando uma pessoa que tem um perfil parecido com o seu, você se interessa? Eu falei, claro. E aí, nisso eu comecei o processo e tal, e fui contratada. Recentemente, eu tava trabalhando, fazendo consultoria, fiz umas consultorias que no meu perfil você já vai ver no Pré-Scouter, então corre no meu perfil, dá uma olhada, dou dicas de como conseguir um dinheiro extra, como fazer consultoria estratégica, enfim. E eu tava de boa, tranquila, tava fazendo planos pra 2020, nunca imaginava que a gente ia estar numa pandemia e não ia poder sair, viajar e etc. E uma amiga me mandou lá pra meia-noite de uma sexta-feira, falou, nossa, olha aqui essa vaga, é sua cara. Quando eu olhei a vaga, tava indo dormir, eu falei, gente, é muito minha cara, assim, não era o que eu queria. Eu não tava pensando, tava procurando, não tava nada. Mas quando eu olhei a vaga, eu falei, nossa, assim, tem tudo a ver comigo, é uma vaga que tava escrito ali todas as atribuições, eu me encaixava perfeitamente. Eu falava, nossa, vai ser tranquilo trabalhar com isso. Me interessei. E aí eu falei, como que vai ser, né? Porque eu fiquei um pouco na dúvida, porque a vaga era júnior, e eu falei, bem, eu não sou júnior, será que eles só querem alguém que seja mais conversando? Deve ter, geralmente quando uma vaga é júnior, eles querem alguém mais inexperiente, o salário também é baixo. Falei, ai, tô na dúvida, o que eu faço? Apliquei pra vaga, certinho, coloquei a expectativa salarial que eu queria, fui no LinkedIn, olhei quem eu tinha em conexão com essa empresa, e eu tinha duas pessoas. Uma pessoa, ela estudou comigo, fez algumas disciplinas no doutorado, e ponto, não tinha muita intimidade, mas tive esse contato. E a outra pessoa era uma cliente minha, que frequentou alguns eventos que eu fazia na outra empresa, e que troquei ideia com ela, conversei, e apenas, não tinha uma intimidade, vi em alguns eventos e troquei ideia. E eu mandei a mesma pergunta para as duas. Olá, tudo bem? Eu vi essa vaga aqui e me interessou bastante. Fiz uma pergunta porque eu queria que a pessoa respondesse. Então eu falei, eu queria saber, não pedi, por favor, me indica, eu tô afim dessa vaga, não. Eu falei, eu gostaria de saber se é júnior mesmo, sabe? Você sabe se eles estão procurando uma pessoa júnior mesmo para essa vaga? Muito obrigada. E pronto. E fui dormir, isso 1h da manhã. Quando eu acordei no sábado, eu já tinha a resposta. E por incrível que pareça, não era da pessoa que eu tinha feito disciplina, tinha até mais intimidade. Foi da minha ex-cliente. E por acaso, olha o que aconteceu, é exatamente ela que estava contratando para essa vaga. Ela não sabia que eu não estava mais na minha outra empresa. E ela me conhecia, ela gostava muito do meu trabalho, já conhecia meu trabalho, assim, né? Ela ia nos meus eventos. E imagina, eu ia ficar um pouco sem graça de ter mandado a mensagem se eu soubesse que ela que era a gerente da vaga. E ela falou, nossa, essa vaga é eu que abri, eu que tô interessada, você tá interessada? E a gente conversou, alguma ideia, ela falou, bem, eu vou colocar aqui um sinal pra RH te chamar pra uma entrevista. E aí caminhou, e a gente conversou na entrevista, passei por várias entrevistas e tô trabalhando. Mas o que eu quero contar aqui é que eu fui escrever, né? Ela conhecia meu trabalho, gostava do meu trabalho, mas ela nem sabia que eu não tava mais na empresa. Ela jamais ia atrás de mim porque ela nem pensava, assim. Foi porque eu mandei a mensagem que ela, nossa, que interessante, agora eu tô. Então, isso é muito importante, isso não é vã, não tô falando isso aqui por falar. Então, network e eu era um pouco relutante, mas network é o que, na maioria dos casos, faz você conseguir um emprego. Nesses meus networks, uma vez eu conversei com uma menina por telefone, né? Ela me passou o telefone, eu liguei e a gente trocou uma ideia. Ela conseguiu emprego sem network nenhum. Ela mandou o currículo dela, ela me passou algumas dicas
de como ela fez o currículo dela, mas ela mandou o currículo dela sem network nenhum e ela foi contratada. Então foi uma esperança pra mim de conseguir uma vaga sem network. Mas se você tem alguém pra te indicar, você tá na frente, porque quando a pessoa se depara com 200, 300, 400 currículos pra olhar, ela vai listar ali quem tem alguém que indica, porque é mais fácil. Porque se alguém fala, não, essa pessoa aqui é boa, primeiro se olha isso. Agora, se dentro desse número não tiver ninguém, aí sim abre pra quem não tem. Então, nesse primeiro curso, e eu agora vou convidar vocês para ir na minha página, eu tô sempre postando sobre, tô postando, fazendo material para ajudar vocês. Convido vocês a ir na minha página, olhar os próximos passos, porque como montar mesmo o seu currículo de forma efetiva, como fazer esse network, como que esse network acontece, mais profundo, né, do que só essa aula mais superficial. Mas eu espero muito que essa aula seja boa pra você, que tenha te iluminado, que tenha te dado ideias, e que sim, você se encha de confiança de que você vai conseguir alguma coisa. Você pode estar a fim de empreender, você pode estar a fim de montar uma startup, você pode querer sim seguir carreira acadêmica, e sim, para seguir a carreira acadêmica, você pode ser professor ou pesquisador de empresa. Para isso também você tem que saber network, também você tem que saber fazer seu currículo, também tem que saber como portar, como chegar, como conseguir a vaga. Espero que esse curso te ilumine, te dê confiança de que você vai conseguir. Valorize seu título, valorize seu doutorado. Você não estudou até hoje, precisa abandonar e falar, é isso mesmo, o mercado paga pouco, não quer contratar doutor, não, sabe, não, se encha, valorize o seu conhecimento, se valorize primeiro. O mercado tá aí pra todo mundo, e quem se mostrar, quem aparece, quem fala, oi, eu tô aqui, eu quero trabalhar, eu sou bom nisso, vai ser contratado, vai conseguir. Não desista, é um caminho que tem que perseverar assim, demora, não é rápido, mas você vai conseguir. Você vai conseguir, eu garanto, eu garanto, assim. Então, força, e não se esqueça nunca, seu doutorado tem valor.